Procurador-Geral da República. Kelsen, ao elaborar sua teoria sobre o controle de constitucionalidade, consignou a necessidade de um defensor da Constituição junto ao Tribunal Constitucional, a exemplo do Ministério Público, quando atua no processo penal com legitimidade de provocar de ofício o controle de constitucionalidade. Não por acaso, no Brasil, quem exerce essa função é o Procurador-Geral da República, como fiscal da ordem constitucional objetiva. Ele é custos constitutionis. Nos termos do artigo 103, inciso 6 da Constituição Federal, artigo 2º, inciso 6 da Lei 9.868 de 99 e artigo 2º, inciso 1 da Lei 9.882 de 99, o Procurador-Geral da República detém legitimidade para propor todas as ações de controle concentrado de constitucionalidade, ADI, ADC, ADPF e ADO, bem como único legitimado a propor a ADI interventiva, artigo 36, inciso 3 e artigo 129, inciso 4 da Constituição Federal. Além disso, conforme o parágrafo 1º do artigo 103 da Constituição Federal, o Procurador-Geral da República deve ser previamente ouvido nas ações de inconstitucionalidade e em todos os processos de competência do Supremo Tribunal Federal. Portanto, na ADI, ADC, ADPF e ADO, o Procurador-Geral da República deve ser ouvido previamente. Observação importante para você. Nas demais ações, o STF tem entendimento no sentido de que não é necessária a manifestação formal em todos os processos do STF. Basta que tenha conhecimento da tese discutida nestes processos. Como é defensor da ordem constitucional objetiva, custos constitutionis, o PGR não pode desistir de ADI, ADC, ADPF ou ADO proposta, pois não defende interesse próprio. Ademais, trata-se de processo objetivo. De outro lado, o Procurador-Geral da República pode emitir um parecer contrário, total ou parcialmente, à própria petição inicial. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando há mudança do Procurador-Geral da República. Advogado-Geral da União. O Advogado-Geral da União possui uma função geral, na representação judicial e extrajudicial da União, bem como uma função especial no controle concentrado de constitucionalidade, que é a de defensor legis. Função geral. Nos moldes do artigo 131 da Constituição, o chefe da AGU representa judicial e extrajudicialmente a União. Na prática, representa o Poder Executivo. Aqui você precisa lembrar que o chefe da AGU é nomeado pelo Presidente da República. Atualmente goza do status de Ministro de Estado e deve ser maior de 35 anos de idade. Em razão do status, responde por crime comum no STF e por crime de responsabilidade no Senado. Função especial. Dispõe o parágrafo 3º do artigo 103 da Constituição Federal que, nos casos de ADI, o Advogado-Geral da União será citado para defender o ato ou texto impugnado. Neste cenário, o Advogado-Geral da União, por determinação constitucional, assume a função de defensor legis. Cabe a ele ser o curador do princípio da presunção de constitucionalidade. Como esta função especial é determinada pela Constituição, mesmo nos casos em que a ADI é proposta pelo Presidente da República por meio da AGU, o Advogado-Geral da União deverá ser citado para defender a constitucionalidade do ato ou do texto impugnado. Sua função aqui não é de representação da União, mas de defensor legis. Assim, de um lado, tem-se o custos constitutionis, que é o Procurador-Geral da República. De outro, tem-se o defensor legis, que é o Advogado-Geral da União. Nesta hipótese, o Advogado-Geral da União exercerá a um só tempo as duas funções. A função geral, quando representar a União em ADI proposta pelo Presidente da República, artigo 131 da Constituição Federal, e a função especial, quando for citado para defender a lei ou o ato, artigo 103, parágrafo 3º da Constituição Federal. Primeira observação para você. ADI contra lei ou ato normativo estadual. A função especial de defensor legis é imposta pela Constituição ao Advogado-Geral da União, independente da representação da União, função geral. Por isso, mesmo nos casos de ADI contra a lei estadual, deve o Advogado-Geral da União ser citado para defender a constitucionalidade do ato ou do texto impugnado. Segunda observação, presta atenção, meu brother, para não errar. Função do AGU na ADC.
O AGU atua para fazer valer o princípio de presunção de constitucionalidade e defender a constitucionalidade das leis ou atos normativos impugnados. Quando se propõe a ADC, não se pede a inconstitucionalidade, mas o reconhecimento de sua constitucionalidade. Portanto, não há necessidade de defender o ato, já que o que se pede não é a inconstitucionalidade. Por conta disso, o AGU somente será citado para defender o ato ou texto impugnado no caso de ADI. De outro lado, não será no caso de ADC. Você precisa saber que, embora não seja citado para defender o ato, o AGU se manifesta nas ações de ADC, ADO e ADPF. Atenção aqui! Mas somente na ADI ele é citado para defender o ato. Veja bem, em regra, a defesa do ato ou texto impugnado é obrigatória. Trata-se de controle abstrato, o AGU atua não em interesse próprio, mas como defensor legis. Contudo, a jurisprudência do STF prevê algumas exceções, nas quais o AGU não é obrigado a defender a norma impugnada. Exceções na jurisprudência do STF, ou seja, casos em que o AGU não é obrigado a defender o ato ou norma impugnada em sede de ADI. Nos casos em que a tese jurídica já tiver sido julgada inconstitucional pelo STF. Nessa situação, se o próprio STF, em julgamento anterior, mesmo em sede de controle difuso, por exemplo, um recurso extraordinário, já tivesse posicionado pela inconstitucionalidade, o AGU não é obrigado a defender. O advogado-geral da União não está obrigado a defender tese jurídica se sobre esta Corte já se fixou entendimento pela sua inconstitucionalidade. ADI 1616, ADI 3916. Lei contrariar interesse da União. Embora o AGU atue como defensor legis, o STF, no julgamento da ADI 3916, entendeu que o AGU deve ter autonomia nos casos de leis que são contrárias aos interesses da União. Uhul! Quem pegou, pegou. Quem não pegou, corre, vai revisar a matéria que ainda dá tempo de pegar, hein? Lembre-se, a sua dúvida, por menor que pareça, pode aparecer na sua prova em forma de questão. Estude, meu amigo, e quando estiver cansado, estude mais, beleza? Eu fico por aqui, nos vemos na próxima aula. Um abraço e tchau, tchau!